texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados. Ataques contra Ângelo e Messias alertam para a normalização do racismo. A repercussão da presença do ex-santista Neymar na Vila Belmiro, na última quinta-feira, quando o Santos empatou sem gols com o Audax Italiano X, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, ofuscou e mostrou o quanto atos racistas, como os que ocorreram contra o atacante Ângelo e o zagueiro Messias, estão se normalizando dentro e fora das arenas de futebol. Como são raros os casos de pessoas punidas, os ataques racistas se proliferam com tamanha frequência que não será surpresa se voltarem a acontecer, com outros jogadores, neste domingo, na partida em que o Peixe recebe o Atlético Mineiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após o final do primeiro tempo, segundo o relato da influencer digital Nene Santos, uma pessoa, que jamais pode ser considerada torcedor do Santos, avisou que ia xingar o atacante Ângelo de macaco. Ela ficou surpresa e só acreditou quando viu que ele cumpriu o que havia dito e destilou seu ódio com palavrões e insultos racistas. Além de Ângelo, essa pessoa, que não é possível ser identificada na gravação de Nene, repetiu as mesmas ofensas seu macaco do cara asterisco 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 asterisco, filho da P asterisco 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 em direção ao zagueiro Messias. Tudo isso aconteceu quando os jogadores caminhavam em direção ao túnel que dá acesso ao vestiário. Pela proximidade, daria para Ângelo e Messias responderem ao autor dos xingamentos, mas eles deixaram o gramado sem ao menos encarar essa pessoa. Em entrevista ao UOL, Nene Santos disse que procurou policiais militares e pediu providências, mas, segundo ela, a recomendação era prestar queixa em uma delegacia para que a pessoa fosse investigada. Por fim, segundo a influencer, o autor do ato racista passou por ela como se nada tivesse acontecido. Como é de praxe, o Santos, por meio de sua assessoria de imprensa, emitiu uma nota de repúdio, na qual destaca que o clube não vai se omitir e prometeu uma investigação para tentar encontrar essa pessoa e denunciá-lo para que as autoridades tomem providências. Clubes, federações, organizações e torcedores com o mínimo de bom senso fazem campanhas de conscientização contra o racismo, mas é evidente que os estádios de futebol refletem, por mais que os atos racistas sejam cometidos por uma minoria desajustada, o quão doente está a nossa sociedade. Pior é que, principalmente, no esgoto chamado redes sociais e antissociais, muitos entendem como um desabafo normal, que foi apenas uma maneira de a pessoa extravasar a sua indignação com o futebol apresentado pelo Santos. O cúmulo do absurdo é que cada vez mais pessoas dizem que é mimimi reclamar de xingamentos como os proferidos por essa pessoa com o famoso "isso é coisa de estádio de futebol". Sempre penso se o ideal é então usar o olho por olho, dente por dente. Que tal se Ângelo e Messias fossem ao local de trabalho desse sujeito e retribuíssem na mesma moeda? Para que ele sinta o quanto dói ouvir as piores barbaridades, engolir seco e ainda ter que chegar em casa e encontrar sua família abalada. Eu sei, revidar é se rebaixar ao nível do agressor. É seguir a vida, denunciar para que as leis dos homens punam os agressores. Da minha parte, por já ter passado por situações parecidas, é usar esse espaço e jamais me omitir. Se tenho essa liberdade para falar e escrever sobre como não demos certo enquanto seres humanos, eu vou seguir nesse caminho na luta contra o racismo estrutural. Quando uso essa minha coluna, ou quando participo como comentarista do programa Fim de Papo, e não me calo diante de atos racistas, o que mais tenho lido nos comentários é que sou um lacrador. Confesso, como alguém que começou no jornalismo antes da internet, também do esgoto das redes sociais e antissociais.